Oi, pessoal. Nós precisamos falar também um pouquinho sobre métodos utilizados na oceanografia. E como estamos tratando da oceanografia geológica, o método mais histórico, sem dúvida, é o da batimetria. E a batimetria evoluiu basicamente com a nossa capacidade de navegar. Enquanto a espécie humana não construía nada maior do que uma canoa, o encalhe era só uma chateação. A pessoa vai ter que molhar as pernas e empurrar o barco. À medida que os barcos foram aumentando de tamanho, o encalhe deixou de ser uma simples chateação e passou a ser uma questão de sobrevivência. Enquanto os barcos não tinham mais do que 1 metro ou 2 de calado, calado é aquela distância da linha d'água até a parte mais baixa da embarcação, era possível usar uma vara bem comprida para ver a profundidade. Mas isso ainda não pode ser chamado de batimetria, pois para isso é necessário também a localização geográfica do ponto que você está medindo. Não vou entrar nessa seara agora, porque isso é navegação e daria para fazer vários vídeos sobre o assunto. Apesar de todos os avanços tecnológicos, uma vara graduada continua sendo um método relativamente preciso para se fazer batimetria, desde que você tenha uma boa localização geográfica. Pode-se usar isso em locais pequenos ou rasos, ou quando não se tem um ecossonda. Ainda hoje podemos comprar varas de bronze graduadas, como essa aqui da foto. Como eu aprendi mandarim, esse modelo aqui tem 4 metros em 8 seções de 50 centímetros, e você ainda pode emendar mais pedaços. Um exemplo do seu uso é esse cidadão aqui, que teve a ótima ideia de prender um GPS de precisão à sua vara batimétrica. Aí ele pode marcar o ponto de parada no GPS e anotar a profundidade, e isso parece bem prático. Estes outros geólogos aqui estão improvisando um pouco. Estão usando uma régua que se usa com o teodolito para ver a profundidade e um GPS de mão para fazer a localização. Também funciona, mas de novo, só em áreas rasas e não muito extensas. Então, lá pelo fim da Idade Média, os barcos viraram naus e caravelas, e para lidar com o problema da profundidade, se utilizava uma corda com um peso amarrado na ponta. Tinha muitas limitações, uma delas era o comprimento da corda, que era definido pelo tanto de corda que os marinheiros conseguiam manejar, mas era o suficiente para dar alguma segurança aos navios. A situação era muito mais crítica quando se navegava por águas desconhecidas. Nessa imagem aqui, vemos como era uma operação destas. O navio tinha de reduzir muito a sua marcha, mas não podia parar, porque então ficaria desgovernado, e para recuperar o controle tem uma certa demora. O marinheiro, segurando o peso, rodava ele com força e jogava para frente, de modo que o peso tivesse tempo de afundar antes de ser arrastado pelo navio. A corda tinha de estar esticada na mão do marinheiro para que ele sentisse quando o peso tocava o fundo. Feito o toque, o marinheiro media então quantas braças de corda ele utilizou. Uma braça era a distância de uma mão até a outra com os braços abertos, o que se convencionou mais tarde em 6 pés ou 1,80 m mais ou menos. E esse princípio do peso amarrado em uma corda foi utilizado até o início do século XX. Surgiram algumas melhorias no caminho, mas o princípio era sempre o mesmo: parar o navio, jogar a corda, marcar a posição, profundidade, recolher a corda, navegar de novo. Muitas cartas náuticas foram produzidas desse jeito. Entre as melhorias que apareceram, algumas foram bem legais. Por exemplo, polias que mediam a quantidade de corda, o que aumentou muito a precisão. Guinchos manuais, depois guinchos a vapor e depois elétricos, mas a operação não mudou muito. Era preciso agilizar o processo, o oceano é muito grande. Depois do acidente do Titanic, no início do século XX, começou-se a usar experimentalmente a ecolocação para detectar icebergs, ou seja, a localização de objetos ou superfícies pelo som, tal como alguns animais fazem no ar e na água. Existe uma disputa sobre quem inventou o primeiro sonar. Inventores americanos, ingleses, alemães e franceses estavam todos no limiar da descoberta ainda antes da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 18. Entre os anos 1925 e 1927,
Um navio de pesquisa alemão, de nome Meteor, usou pela primeira vez um sonar para medir 67 mil pontos no Oceano Atlântico. Isso só foi possível porque não era mais necessário parar o navio para se fazer a sondagem. Na década de 30 já existiam produtos comerciais, mas poucos navios estavam equipados com o sistema. Mesmo assim, a qualidade das cartas náuticas foi melhorando sensivelmente, como essa daqui. Durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela, o mundo submarino teve de se acostumar com este som. Esse é o ping do sonar de 625 Hz, de grande alcance e utilizado para mapear o fundo submarino e também para localizar submarinos. Essa frequência é raramente usada nos dias de hoje. Na metade do século XX, a ecossondagem já ia muito bem, mas sempre pode ficar melhor. Até então, o navio amostrava um ponto bem localizado abaixo da quilha. O resultado era uma linha de pontos sobre o fundo do mar. Mas lá pelos idos de 1960, surgiram então os primeiros sonares multifeixe, que permitiam ao navio cobrir uma área muito maior e com melhor definição. Entretanto, nessa época ainda se vivia sob a Guerra Fria, e esse aparelho era considerado um segredo militar. Somente na década de 70 a comunidade civil começou a ter acesso a essa tecnologia. E aí, ainda pode melhorar? Pode sim. Lá pela década de 80 surgiram os side-scan sonars, ou sonares de varredura, que não eram tão precisos como os sonares multifeixe, mas forneciam informações sobre a textura e composição do fundo submarino. Se é rocha, areia, lodo ou cascalho, por exemplo. A diferença fundamental entre esses equipamentos é que enquanto o sonar multifeixe é preciso na medição do tempo de retorno do eco, o sonar de varredura é preciso na medição da intensidade. O sonar de varredura então foi montado em um cilindro como um torpedo que é puxado pelo navio logo abaixo da superfície ou em profundidades maiores, dependendo da necessidade. Durante a sondagem, o navio utiliza o sonar multifeixe para obter profundidades precisas e o sonar de varredura compõe a textura da paisagem. E foi o jeito utilizar os dois aparelhos de forma simultânea. Nessas imagens, vocês podem ver a diferença na saída dos dois equipamentos. Enquanto o sonar multifeixe fornece linhas topográficas precisas, o sonar de varredura fornece uma imagem que lembra uma fotografia. Eu acho que agora você já sabe identificar de que equipamento essas imagens vieram. E essas imagens aqui, reconhecem? Então, com o aperfeiçoamento desses equipamentos, quem se beneficiou muito com eles foi a arqueologia marinha. Navios desaparecidos há séculos, aviões submarinos da Segunda Guerra Mundial, inclusive o avião da Air France que caiu perto de Fernando de Noronha, o submarino argentino que afundou recentemente, eles foram encontrados com o auxílio desses equipamentos. Assim como muitas vítimas. Dá para melhorar? Dá sim. Agora você não precisa mais de um navio para fazer sondagem. Olha só, 3 pessoas e um barquinho de borracha liberam um veículo autônomo que pode ficar 1 ou 2 dias no mar fazendo a pesquisa para você. Vários modelos com vários preços e várias habilidades. Esse aqui, por exemplo, pode ser controlado pelo seu celular e pode também enviar os resultados em tempo real para seu laptop ou celular. Mas se você anda sem dinheiro para comprar um desses, não tem problema. Você pode usar dados de satélite disponíveis em vários institutos, disponível em vários bancos de dados ao redor da Terra. Você só vai ter que fazer um curso de sensoriamento remoto para aprender a usar os dados, mas é grátis. De repente, essa é a melhor ideia, porque tem lugares que até de navio ou de drone é difícil de chegar. É mais fácil pegar dados de um satélite. E essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje.
Até mais, até o próximo vídeo.